Oi! Hoje é a resenha do conto Amanhã, de Joseph Conrad, aqui da coleção Folha Inglês com Clássicos da Literatura, volume 4, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. O que se sabia do capitão Hagberd no pequeno porto marítimo de Colebrook não era, bem dizer, estimável. Não pertencia ao lugar. Havia se fixado lá sob circunstâncias nem um pouco misteriosas. Ele costumava falar muito a respeito naquele tempo, mas um tanto doentias e absurdas. Possuía algum dinheiro, evidentemente, pois comprara um lote de terra e tinha 2 casas feitas de tijolo amarelo, que mandara construir bem barato. Morava em uma delas e alugava a outra para Josiah Carville, o cego Carville, um construtor de barcos aposentado, homem que gozava de péssima reputação de tirano domésticos. As casas tinham uma meia parede. Os jardins da frente compartilhavam uma grade de ferro e uma cerca de madeira separava os quintais dos fundos. A senhorita Bessie Carville podia, como era seu direito, estender ali panos de pratos, trapos de limpeza azuis ou um avental que precisassem secar. Assim começa Amanhã, de Joseph Conrad, que conta a história exatamente dessas pessoas aqui descritas neste primeiro parágrafo. O velho capitão, dono ali da casa e também da casa vizinha, onde mora Bessie Carville e também o seu pai. Bom, mas qual é o problema aqui nessa história? Bom, este capitão aqui, ele veio a essa região de Colebrook por causa de uma sensação de que seu filho, um tanto desgarrado da família há muito tempo, poderia voltar ali àquela localidade. O motivo exatamente dele ter essa sensação, ele não sabe direito, mas ele recebeu um dia uma carta do filho dizendo que ele tinha passado ali por aquele pedaço. Então, quando a esposa dele morreu, a mãe de seu filho Harry, ele teimou, por que não fixar residência aqui, compra essa casinha, aluga uma outra e tá tudo bem, só resta esperar a volta do filho. E é isso que ele faz durante muito tempo, anos. E ele não se importa de ser o velho esquisito ali daquela pequena cidade e também como única companhia e que ele acha que se confia, a pessoa que confia nele é exatamente a sua vizinha, a Bessie, que aliás podia ser uma boa nora para ele. Mas o que acontece disso tudo eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Tá aí aqui um bom exemplo de um conto onde a gente vai se deixando levar pela história proposta pela narrativa, que aliás, como vocês perceberam, é exatamente aquilo que eu contei lá do começo da história. Os primeiros parágrafos já indicam exatamente qual o contexto que a gente vai ficar levando durante vários e vários parágrafos, capítulos. Não, capítulos não, porque a história não está dividida em capítulos, é um texto só. Mas durante um bom tempo. E sério, não sai disso, o texto se fixa nisso e você começa até a ficar preocupado durante um bom tempo. O bom, pelo menos, é que esses dois personagens aqui, tanto o velho Hedberg como a Bessie, são interessantes. E também tem o pai da moça, que é um sujeito que está também aposentado, é cego, era construtor de barcos. Acabou ficando cego no auge da sua fortuna e teve que ficar um tanto quanto amargurado. E ele importuna a filha o tempo todo. Ele se faz mais vítima do que ele realmente é. Ele é apenas um cego, uma pessoa corpulenta, mas que ele faz de tudo, né, para incomodar, né? Fica pedindo ajuda para a filha o tempo todo aos berros. Na verdade, esse personagem aqui serve mais para pontuar a figura da Bessie, que é uma das personagens importantes aqui. Tanto o velho Hedberg quanto a Bessie são super importantes aqui ao contexto dessa história. Na verdade, a gente pode dizer que Amanhã é uma história sobre prisão. Os dois estão presos. Do lado da Bessie por causa do pai. Ela tem que cuidar dela, praticamente ela não sai de dentro de casa. Aliás, em nenhum momento é descrita ela que ela está fora de casa. E também o velho Hedberg também está do mesmo jeito. Ele está preso ali dentro de casa esperando que o filho desaparecido retorne ao lar. Quer dizer, um outro lar, né?
Porque esse aqui não é o lar que o filho Harry um dia foi embora de casa. Não, é uma outra casa que ele comprou justamente por causa daquela história que ele teve indícios de que ele um dia passou por ali. E ele encasquetou que ele também retornaria também em algum momento da sua vida. E mesmo que anos e anos tenham se passado, muita gente sabe, no fundo, né, que na verdade esse filho nunca volta, nunca voltou, e talvez nunca voltará, porque ele simplesmente deve ter morrido por aí, no mar. Uma coisa interessante sobre o velho Hedberg é que ele era um marinheiro, só que aquele marinheiro que não gosta do mar. Ele sempre preferiu, de alguma maneira, sempre voltar para casa. Uma coisa curiosa, né? Uma história sobre marinheiros, onde justamente o cara não gosta do mar. Sim, ele gosta de ficar preso dentro de casa. E tá aí de novo o repeteco dessa temática. São duas prisões para esses dois personagens protagonistas. Os dois não têm saída, um por opção e o outro por falta de. Agora voltando ao ponto que eu já coloquei ali no começo, a história meio que fica patinando apenas nisso. Realmente, até a metade do texto e um pouquinho mais, a gente só vê isso, a exposição dessa história. A figura da Bessie, a figura do velho Hedberg, e fica nisso. Há uma sensação, inclusive, que esse Harry realmente ele nunca vai aparecer. Mas eu sou obrigado a dar um spoiler, porque senão não tem mais o que dizer aqui sobre esse conto. E na verdade o Harry, ou talvez um suposto Harry, aparece sim. E aí que começa a melhor parte do texto, ou melhor, a parte ótima do texto. Porque sim, é o confronto desse ser que surge ali, dizendo que é o filho do Hedberg, que passa a ser tudo interessante, tudo ganha novos ares. Por que essa pessoa volta? Por que ele quer assumir essa identidade? E estando ele ali, do que vai resultar tudo aquilo? Claro que tem um grande empecilho, que é a própria obsessão do velho Hedberg. E daí a gente tira o título aqui dessa história. Ele sempre ficou, durante muito tempo, dizendo que no próximo ano talvez o filho apareça, na próxima semana talvez o filho apareça, no próximo mês. Depois de um tempo, ele parou de dizer isso para as pessoas em volta, porque todo mundo já considerava ele um grande velho, apenas maluco. Mas para si mesmo, ele passou a considerar, e também dizendo isso para a sua vizinha Bessie, que Harry voltaria amanhã, simplesmente. Amanhã, depois de hoje, ele volta. A gente não precisa mais se preocupar. Já está fixado. Ele volta amanhã. O problema da definição do amanhã é que sempre tem um novo amanhã. Amanhã. Isso nunca acaba. E é exatamente nesse ciclo infinito que o velho Hedberg se coloca. E também atrapalha o desfecho dessa história. Mas aí eu já não posso dizer mais nada, porque realmente aí é spoiler demais e estraga a experiência. Se eu precisasse dizer qual um defeito aqui do texto do Conrad, geralmente só pode ser isso mesmo. Ele demora para ter o confronto da história, porque ele coloca a base muito sólida, até um pouquinho demais, né? Podia ser um pouco mais econômico, um pouquinho menos de páginas, e só depois, quando chega esse sujeito aí que pode ser o Harry, aí que a coisa é jogada tudo na cara dos personagens, o que eles realmente estão sentindo, o que eles realmente são, principalmente a Bessie. Depois de um tempo a gente descobre que no fundo talvez ela seja a grande protagonista aqui desta história. Enfim, para Amanhã, de Joseph Conrad, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais um volume aqui da coleção Folha Inglês com Clássicos da Literatura. O volume 5, com a história de Mark Twain, que é o Diário de Adão e Eva. Mas antes, já tem resenha de outra coletânea, USA no Ar, com alguma história sombria, policial no ar, bastante interessante também. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses dois vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas e resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!